Ipatinga pode se tornar a primeira cidade do país a ter público em um jogo oficial de futebol. Isso porque o prefeito da cidade, Gustavo Nunes, publicou um decreto nesta terça-feira no qual liberou a presença de público no estádio, desde que seja somente 15% da lotação máxima. Na manhã desta quarta-feira, Gustavo Nunes cedeu uma entrevista coletiva no estádio Ipatingão, no qual deu detalhes sobre o decreto. Nós estamos aqui hoje, obviamente porque ontem nós publicamos um decreto permitindo o retorno de público dentro do estádio Ipatingão para os eventos esportivos aqui na cidade de Ipatinga. Estádio esse que ficou por muitos anos parado. O Ipatinga Futebol Clube ficou de certa forma também paralisado e agora estamos voltando aí com força total para disputar o módulo B do Campeonato Mineiro. E claro, se Deus quiser, com todo esse trabalho sendo feito, nós vamos sim estar colaborando com o nosso time para voltar à Série A do Campeonato Mineiro e participar novamente de grandes palcos aqui na cidade de Ipatinga. Esse decreto ele foi amplamente discutido a quatro mãos com a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Governo, a Secretaria Municipal de Saúde. E o que nos permitiu e nos deu a tranquilidade para publicarmos esse decreto é justamente os números favoráveis em relação à saúde, em relação à pandemia do Covid-19 aqui no nosso município. Já há alguns meses, os nossos números eles vêm caindo em um sentido favorável, é claro. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está caindo. A taxa de transmissão do vírus, do coronavírus aqui na cidade de Ipatinga também está caindo. Toda a nossa reestruturação no sistema de saúde, nos equipamentos, contratações, equipamentos, ampliação de leitos de UTI, nos dá essa segurança e essa tranquilidade para irmos voltando de forma gradativa com os setores aqui no nosso município que tanto foram prejudicados por conta do Covid-19. Então eu fico aqui agradecido mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar participando, tendo essa oportunidade. E agora, se Deus quiser, nós vamos sim ser a primeira cidade do estado de Minas Gerais e quiçá até do Brasil a permitir público dentro dos estádios de futebol para os eventos esportivos. A cidade de Ipatinga, o governo municipal, mais uma vez, saindo na frente de todo o Brasil. Aqui no nosso decreto nós especificamos bem que as cadeiras elas deverão ser demarcadas, indicando a possibilidade de assento ou não. Então, à medida que nós temos uma cadeira com a possibilidade de assento de algum torcedor, nós temos que ter um espaçamento de duas cadeiras para assim ter um outro torcedor aqui na arquibancada do estádio Ipatingão. Roberto Soares, secretário de governo, disse que apenas 3.200 pessoas poderão frequentar o estádio e fez uma comparação com o funcionamento de aeroportos e rodoviárias. Desde o início da gestão, temos buscado fazer todas as ações do governo no que tange ao retorno, à retomada do crescimento econômico, das atividades econômicas no município, de uma forma muito técnica e sempre conciliando as discussões entre os setores envolvidos com os profissionais da saúde. Isso, conforme o prefeito já disse, foi o que levou a permitir essa decisão de publicar esse decreto que o prefeito assinou na tarde de ontem. O município já foi pioneiro na retomada do setor de eventos, e que aconteceu há cerca de 10 dias atrás, e agora já várias outras cidades do Brasil, incluindo grandes capitais como Belo Horizonte, já também seguiram o exemplo e já estão retomando. A gente costuma dizer sempre que toda atividade é essencial, e às vezes as pessoas questionam sobre ser essencial ou não algum tipo de atividade. Mas evento é essencial. Pode não ser essencial para mim ir ou não nesse evento. Eu posso ter a opção de ir ou não. Assim como um jogo de futebol, posso ter a opção de vir ou não. Eu decido como cidadão se é essencial para mim ou não.
Agora, a atividade em si, toda ela é essencial. A movimentação de um jogo de futebol como esse aqui, ele vai envolver mais de 200 profissionais de diversas áreas. Então são pessoas, muitas estão paradas já desde o início da pandemia, vivendo de auxílio emergencial, ou tiveram que redescobrir outras vocações, ou buscar outros postos de trabalho que não condiz com aquilo que as pessoas estudaram ou se especializaram em função da pandemia. Essas pessoas estão hoje ou estão em outros postos de trabalho, ou estão simplesmente paralisados porque não conseguiu se encaixar no mercado de trabalho. Nos aeroportos, no Brasil todo, quem tem o aeroporto ou rodoviária, ou as pessoas que estão viajando, vão lembrar do que eu estou falando aqui. Existe um espaçamento de uma cadeira, ou salta uma, e tem outra, ou salta duas. Então nós estamos falando de ambientes fechados, rodoviárias, aeroportos. Aqui nós estamos com um ambiente totalmente aberto, temos espaçamento suficiente para fazer uma cadeira, salta duas, aí salta uma fileira. Então nós vamos ter pessoas a praticamente quase 2 metros de distância umas das outras aqui dentro. Se for colocar no comparativo, é muito mais arriscado contrair o vírus dentro do aeroporto, dentro da rodoviária, do que aqui no estádio. Então acho que não tem sentido se falar de uma discussão de transmissão de vírus, de manter a atividade suspensa em função de controle da pandemia, porque seria um tanto quanto uma hipocrisia. Então, os técnicos da Secretaria de Saúde, a equipe da Secretaria de Esporte já está trabalhando aqui já há mais de 60 dias, né, Alessandro? Já prevendo esse possível retorno. O estádio hoje ele está totalmente adequado às necessidades, ele comporta a realização desse evento. Então, acho que assim, foi uma decisão acertada do prefeito em estar liberando, e agora esperar por essa decisão aí do Estado para a gente concretizar e voltar a retomar esse espaço que ele custa caro para o município, conforme o prefeito falou, um patrimônio, mas que não fica barato administrar e manter isso aqui fechado também. E para a cidade também é importante, movimenta toda a economia, a rede hoteleira, os bares, os restaurantes. Então tem toda uma cadeia produtiva que está ligado a esse ambiente, e que pode sim estar recuperando a economia através dessa ação. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Há 3 meses atrás nós reunimos com o pessoal do setor hoteleiro e assim, a situação estava terrível. A maioria dos proprietários de hotéis já estavam em vias de fechar as portas. Algumas ações que o município fez em retomar a abertura de alguns setores, agora também com o setor de eventos, já há um respiro, e essa semana nós já começamos a receber notícias positivas do setor, assim, e os hotéis estão voltando a ficar frequentados novamente, e isso está garantindo a manutenção dos empregos e a retomada, conforme nós anunciamos ontem, o saldo de quase 12 mil empregos no primeiro quadrimestre do ano. Então, acho que essa é a importância dessa retomada consciente e gradativa das atividades econômicas no município. Alessandro Máximo, secretário de Esportes do município, falou sobre a importância da retomada do esporte na cidade. É de suma importância que a gente retome o esporte dentro da cidade de Ipatinga. O esporte ele ajuda em todos os aspectos, quer seja na parte física ou cognitiva do ser humano. E a parte cultural, porque a cultura do povo de Ipatinga está enraizada no futebol. E o palco maior da nossa cidade, diga-se de passagem, é o 4º maior estádio de Minas, é o Ipatingão. Por isso, há muito tempo, há cerca de 2, 3 meses atrás, nós estamos empenhando o máximo para poder fazer com que esse estádio tenha condições de receber jogos com segurança, logicamente, pautado em todas as normas. Está o nosso secretário de saúde aí, junto com a gente, fazendo todos os levantamentos possíveis para que tudo ocorra na mais perfeita ordem. O secretário de Saúde, Kleber de Farias, pontuou o que tem sido feito pela pasta para permitir que essa retomada possa ser feita com segurança. De fato, é um momento que nos deixa até, de certa forma, emocionado.
com tudo que o país, o estado, os municípios, o mundo vem vivendo relacionado à pandemia. E entrar nesse ambiente, da forma que nós entramos, observar o estádio e ver que estamos num sentido e caminhando de forma assertiva e segura para poder fazer esse movimento é muito importante. A sensação é muito boa, é uma sensação que traz a nível de gesto um movimento muito importante para toda a população, no sentido que estamos caminhando para poder ter dias melhores. Estamos hoje com taxas de ocupação favoráveis para que tenha esse gesto. Estamos hoje com uma taxa de transmissão favorável. Temos também a possibilidade, caso necessário seja, acompanhando os números, de ampliar a estrutura de saúde. Mas o grande objetivo é que esse movimento, a abertura, a possibilidade de evento esportivo num grande estádio sirva de exemplo, que a gente saia na frente, mas seguindo todas as normas, as restrições, com responsabilidade e, acima de tudo, que a população, que as pessoas que vierem, possa também fazer a sua parte, seguindo o distanciamento, seguindo as orientações de espaçamento de cadeiras, com o objetivo desse novo normal, cada dia mais próximo, mais no nosso dia a dia, na nossa vivência. O prefeito tem sempre buscado, junto com o secretário de governo Roberto, todas as informações pertinentes e pediu que a gente continue passando e informando, para que toda semana seja feita essa reavaliação de possível aumento de ocupação, mas, se caso necessário for, também de dar um passo para trás, ou seja, tudo com muita responsabilidade, com acompanhamento. A vacinação anda a passos largos, estamos hoje já buscando 40 anos e com perspectiva de, na próxima semana, também buscar já 35 anos em diante. Então, tudo isso, todas essas ações e tudo que o dia a dia já traz, dentro do que já está ocorrendo em vários outros segmentos, entendo que seja uma decisão acertada, assertiva e um gesto muito importante de forma geral para toda a população. Obrigado. Quem encerrou os pronunciamentos antes que fosse aberto para que a imprensa fizesse perguntas foi o presidente do Ipatinga, Nicanor Pires, que falou sobre a importância desse momento para o esporte e também para o clube. Bom dia a todos. Primeiramente, dizer que é uma satisfação poder participar desse momento histórico, né, não só da nossa cidade de Ipatinga, como do Brasil. Destacar a coragem do nosso prefeito, porque quem ocupa cargo de liderança, ele tem que ter coragem para tomar decisão. Mas foi uma decisão tomada baseada na responsabilidade, né, diante de tudo que já foi falado aqui, de números, de questões técnicas discutidas. Para o Ipatinga Futebol Clube especificamente, não tem o que discutir, é muito bom a gente poder ter público novamente nos jogos. Há muito tempo não sabemos o que é isso, né? O torcedor acompanhar de perto um jogo de futebol, independente de qual time for, de qual cidade seja. E eu acredito muito que com a volta do torcedor aqui no Ipatingão, nosso time também tende a crescer na competição, a gente tende a fazer um grande campeonato. Acho que é muito importante frisar o que o Kleber falou aqui a respeito do torcedor seguir os protocolos, fazer com que seja cumprido todas as normas, para que a gente não precise voltar atrás na decisão, seja de voltar a fechar o estádio ou seja de reduzir a capacidade. Pelo contrário, nós temos que ter argumento para apresentar para o prefeito posteriormente de que é possível ampliar, passar dos 15% para 20%, 30%, 40% e por aí vai, até para que, prefeito, seja possível também que o Ipatingão seja sede de outros jogos, né? Não só do Ipatinga Futebol Clube, mas de outras equipes que queiram aproveitar do momento da cidade ter a liberação de público e poder usufruir disso. Então, parabenizar toda a equipe da prefeitura, os secretários, agradecer a confiança também e dizer que no que depender do Ipatinga Futebol Clube, todo o protocolo será seguido. Desde o início da pandemia, infelizmente, tivemos que fechar os portões, né, não só o futebol, na verdade, todos os setores foram prejudicados e com esse decreto publicado pelo nosso prefeito ontem, o Ipatingão volta a ser liberado para
para público, né, com uma capacidade reduzida, seguindo alguns protocolos, mas a gente tem plena consciência de que é uma retomada gradativa, é uma retomada que não vai acontecer de repente, ela tem que ser aos poucos, devagar, seguindo de evento em teste para poder ampliar cada vez mais. O Ipatinga Futebol Clube especificamente é muito vantajoso porque a gente tem uma despesa muito grande para jogar em casa. Sábado, por exemplo, contra o Tupinambás, independente de ter público ou não, a gente tem uma despesa que precisa ser paga, borderô para a federação, taxa de arbitragem, quadro móvel da Federação Mineira, e geralmente a gente custeia essas despesas com o bilhete vendido, né, com o ingresso. E como a gente está tanto tempo sem poder vender ingresso, isso dificulta bastante. Sem contar também o apoio do torcedor, incentivando e empurrando o time. Apesar do decreto liberar a participação do público no estádio, isso não quer dizer que o jogo do próximo sábado, quando o Ipatinga recebe o Tupinambás pela segunda rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, terá público. Cabe agora a liberação da Federação Mineira de Futebol, organizadora do torneio, para que o Tigre de Aço possa ter novamente a sua apaixonada torcida de volta às arquibancadas. Matheus Luan, do Ipatingão, para o Vale 24 Horas. Notícias 24 horas por dia.